Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube, ao podcast Romana. Ajude a divulgar o nosso trabalho, curta, compartilhe, se inscreva, siga lá no podcast. Vamos falar sobre microempreendedor individual e uma dúvida que surge muito comum é em relação à cessão de mão de obra. Se o microempreendedor individual pode ou não fazer. E em quais condições, quais atividades, como é que funcionaria isso? Então, a ideia é nós falarmos sobre isso hoje e essa é uma série de episódios falando de microempreendedor individual. Então, essa primeira série de episódios, ela aborda os aspectos mais básicos, as dúvidas mais comuns e a ideia é, claro, posteriormente lançar mais uma série de episódios sobre o MEI, aí já tratando casos mais específicos, não tão comuns assim, não tão genéricos. Bom, a nossa ideia é falar da cessão de mão de obra e o MEI não pode realizar cessão ou locação de mão de obra, ele só tem um funcionário e ele não pode fazer isso, com exceção do quê? Porque a lei tributária é uma beleza, né? Ela sempre traz uma exceção para a gente. Ela sempre traz um porém, uma vírgula, nunca um ponto final. Então, com exceção de quais serviços? Serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos. Então, se não for um desses serviços, não pode haver cessão de mão de obra no MEI, senão o MEI vai ser desenquadrado e vai ser considerado uma pessoa jurídica que não é microempreendedor, então ele teria que ser desenquadrado e entrar no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real. Só que para a legislação, o que é cessão ou locação de mão de obra? É quando eu coloco à disposição da empresa contratante, ou seja, de quem me contratou, na dependência dela, ou seja, eu coloco lá na empresa dela, no local onde ela pediu, ou de trabalhadores. Eu coloco, então, por exemplo, trabalho com auxiliar de serviços gerais. Aí uma empresa me contrata e eu coloco esse auxiliar de serviços gerais para prestar serviço lá. Não pode, tá? Não pode realizar serviços que sejam contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que seja a natureza e a forma de contratação. Não posso fazer isso. Só quem trabalha com hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos. Se não é uma dessas situações, não posso fazer cessão de mão de obra. Aonde eu dou uma olhada? Artigo 117, 118 da Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Federal. Tudo que está lá, não posso. Só esses que eu estou falando para vocês. E aí, havendo contratação do MEI para essas atividades, essas pouquíssimas atividades que são permitidas, quais são as obrigações? Primeiro, quem contratou vai ter que recolher o INSS patronal, 20%, mas não vai reter o INSS do MEI, tá? Vai recolher 20% sobre o valor contratado, mas não desconta nada do MEI. Vai gerar a guia da GFIP, vai gerar a GFIP, tá? Que é a guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, tem que fazer a GFIP. Quem contratou o MEI, não é o MEI. Quem contratou o MEI. E cumprir as demais obrigações acessórias relativas à contratação de contribuinte individual. Então, você tem que pedir os dados, você tem que verificar quem está prestando o serviço, qual é o valor, tá? E aí o MEI não vai ter retenção de 11%, que é o que aconteceria como contribuinte individual autônomo, mas a empresa vai ter que pagar os 20% sobre o valor da contratação. Então, nessas situações específicas em que há esse tipo de cessão de mão de obra, há a possibilidade que o MEI preste esse serviço, no entanto, tem algumas obrigações aí que a empresa contratante tem que observar. Então,
É permitido que o microempreendedor individual, no seu ramo de negócio, venha a ser fornecedor ou prestador de serviço para pessoas físicas, para uma ou mais empresas. Então, eu vou emitir nota fiscal, tá? Eu vou emitir nota fiscal para o meu cliente, pessoa física, para o meu cliente, pessoa jurídica. Lembrando, para a pessoa física eu não sou obrigada a emitir nota fiscal, mas para a pessoa jurídica, sim. Agora, muito cuidado, porque uma empresa não pode pedir para eu ser empregado, mas receber através do MEI. Se eu sou empregado, se eu tenho habitualidade, se eu tenho subordinação, eu sou empregado, eu não sou MEI, eu não sou um prestador de serviço. Ele não pode querer que eu seja MEI para ele pagar menos INSS, entende? Você tem que ter o emprego de carteira assinada. Ele não pode pedir que você seja um MEI. Então você não pode ter pessoalidade, subordinação e habitualidade. Se é isso, é emprego. E se você é empresário, contrata uma pessoa e pede para ela ser MEI, e ela tem, na verdade, características de vínculo empregatício, se ela entrar na justiça, ela vai ganhar o vínculo empregatício. Tudo que não foi pago para ela de direito trabalhista durante o tempo que ela trabalhou, vai ser determinado pelo juiz que seja pago pela empresa. Então não vale a pena fazer isso, tá? Não vale a pena fazer isso. Mas fica aí a dica, tanto para quem é MEI quanto quem pretende contratar o MEI. Cuidado com o que você está fazendo, tá? Cuidado com o que você está fazendo para não caracterizar vínculo empregatício e depois você tem um problema aí trabalhista e ter que pagar tudo com multas e juros. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, siga no podcast, comente, compartilhe, mande áudio no podcast. Fique à vontade, participe, ajude esse canal a crescer. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve!